Boa noite! Estamos no ar com mais um Pai com o Pai Pode. E hoje estamos aqui com uma neurobióloga. Olha, gente, não é para qualquer um, hein? Nosso programa tá só subindo a qualidade aqui dos nossos entrevistados. Ela que é neurobióloga e vai hoje nos contar um pouco sobre o tema da maturação cerebral de crianças e adolescentes. Não é a Sharon Menezes, mas é a Sharon Mendes. Boa noite, amiga. Tudo bem? Boa noite, Tati. Boa noite. Muito obrigada pelo Seja convite. bem-vinda. Muito obrigada. E espero que o conteúdo ajude a agregar mesmo, né? Nós, pais, enquanto formadores, aos professores, que precisamos um pouquinho de orientação, né? Nessa área. Com certeza. Quando você me contou, inclusive, nem me contou, né? Eu ouvi ali numa reunião, eu falei, muito interessante. E toda vez que eu sento aqui para entrevistar alguém, eu aprendo muito. Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muito também. Legal. Então vamos começar contando primeiro quem é a Sharon, quantos anos tem, se quiser contar, né? Que normalmente a mulherada tem de esconder a idade. Eu parei no 30 e daqui eu só pra trás agora. Daqui eu não conto mais pra frente. Mas quantos anos você tem? Tem filha? É casada? Conta um pouco da tua história. Mora em Curitiba? É natural daqui mesmo? Então vamos lá. Meu nome é Sharon, não Menezes, mas quase isso é Mendes, tá? E muita gente confunde, é muito engraçado isso, que eu já participei de um outro podcast que minha amiga ainda apresentou, e ela super empolga assim, não, bem-vinda, Sharon Menezes. Oi? Amiga, você me conhece? Muito engraçado, mas enfim, eu sou natural de Assis Chateaubriand. É uma cidade muito no interior do Paraná. Assis Chateaubriand. Isso, é perto de Cascavel, porque quando a cidade é pequena, a gente precisa de referência de uma daí cidade tem uma maior, cidade né? Então, mas vim pra cá, pra Curitiba, muito pequenininha ainda, com menos de 1 ano de idade. Então, pode ser... Né? Posso falar que eu sou daqui. Quase já. uma curitibana. Curitiboca não, curitibana, né? Exato. Que é simpática. É sempre simpática, amiga. Obrigada. E, bom, eu sou divorciada, eu tenho uma filha, a Laura, que vai fazer 9 anos daqui a pouquinho, uma linda, maravilhosa. Eu sou bióloga, né, formada pela PUC, tenho algumas especializações nessa área legal. de educação. Filha da PUC, eu também sou filha da PUC. Mandei o meu projeto agora para o mestrado em fisiologia, tô esperando o retorno para as provas. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né? Um pouquinho da Sharon. Ai, que legal. E, Sharon, me conta mais, assim, da tua história. Nós estamos aqui num podcast cristão, né? A gente fala muito de Jesus, mas conta a tua história, assim. Você conhece Jesus desde novinha? Tua mãe era cristã? Tua família? Como que foi essa parte, assim, de ter esse encontro com Jesus, digamos? Sim. A minha família sempre foi muito religiosa. Meu pai ficou no seminário estudando para ser padre há alguns anos. Se eu não me engano, foram 12 anos. Uou! Mas acabou conhecendo minha mãe, olha que história de amor, linda! E abandonou o roubou barco. ele do seminário. A minha mãe também é de família católica, mas a minha tia, irmã mais nova da minha mãe, ela se converteu quando eu ainda era pequena. Tive até uns 7, 8 anos. E ela sempre foi uma pessoa muito próxima da nossa casa. E morou com a gente um período também. E foi através dela que eu conheci a igreja quadrangular. Eu fui da quadrangular durante algum tempo. Através dela e da minha melhor amiga, Laís, que também era da quadrangular. Eu casei na quadrangular. É mesmo? Era da 88. E com 12 anos eu me batizei, né? Aceitei Jesus com 12 anos. E durante a minha adolescência, a gente teve alguns problemas dentro da igreja e, infelizmente, nesse período, eu não tive a maturidade de entender que o homem erra, né? Sim, exatamente. Quando a gente coloca as nossas expectativas nele, a gente sempre vai se frustrar, porque Exato. Errar é humano. Exato. E acabei misturando todo esse processo, né? Esse contexto, na verdade, de igreja com o erro humano, erro de gestores e de pessoas, enfim. E acabei me afastando e fiquei afastada durante um bom tempo. Comecei a ir no Bola de Neve, quando ela chegou em Curitiba, que era lá na Silva Jardim, né? Você chegou aí lá, eu nunca fui lá, todo mundo fala, eu sou do tempo do Bola da Silva Jardim, falando que saco, por que eu nunca fui, gente? Perdi. Eu adorava
adorava. E além do culto, tinha um açaí lá maravilhoso. Sério, olha aí, eu acho que ela ia só pelo açaí, gente. Mas tudo bem, Deus pega às vezes pelo estômago. Pega. Pelo estômago e pelas companhias, porque eu tinha amigos muito, muito legais de lá. Ai, que massa. Muito bons. E, enfim, depois me afastei de novo e casei. Eu ia na igreja, comecei a ir na Assembleia Renovada, onde o meu terapeuta é pastor. Uou, que legal. Minha mãe é da Então, Assembleia, mas eu não entendo muita diferença entre a Renovada e a outra. Mas é de uma Assembleia de Deus. Acho que é dessas mais tradicionais, a minha mãe. Da tiazinha do coque. Tinha tiazinha do coque na tua? Não tinha tiazinha do coque. Não, nem saia, nem nada. Não, por isso que é Renovada. É bem... Ai, que legal. Bem, parece o bola, assim. É bem... Um bleia bola. Um bleia bola. Exato. Uma nova definição. E aí... Fui lá durante algum tempo. O meu ex-marido não participava e acabamos nos divorciando. E eu fiquei turista, né? Vai quando precisa, né? Meio Raimundo, que a gente brinca, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Exato. Quando, né, batia bad ali, aquela sofrência, daí ia lá, morava, Deus abençoava, beleza, obrigada, tchau. Entendo, me identifico, inclusive. Já fiz isso. E fiquei assim durante um bom tempo. Mas aí, o ano passado, eu estava à frente de um projeto de educação de uma grande empresa aqui em Curitiba e eu estava recebendo um treinamento constante, né, com relação a esse projeto, que era a chegada do metaverso, né, o metaverso dentro da educação. Agora o metaverso deu uma freada, assim, é mais... esqueci o nome agora da palavra que veio. Inteligência artificial? Além da inteligência artificial, é aquelas ampliadas, a inteligência ampliada, né? Eu esqueci o termo certo, mas enfim... mergulhei no metaverso. E o metaverso, a expectativa dele era muito grande com relação ao ensino nas escolas. Eu vi que tinha alguns... o metaverso é aquele da realidade virtual, isso. Né? Dos óculos, que as crianças poderiam assistir às aulas, estando dentro, né, daquela realidade virtual. O professor também poderia dar aula, era um projeto referente a isso, assim? Os jogos também estavam muito envolvidos, ainda estão, com todo esse contexto. E os óculos evoluíram muito rápido. Então, o único sentido dos nossos 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, tato e audição, o único que não estava dentro do óculos ainda era o paladar. O restante já estava ali sendo desenvolvido. O tato através de roupas. Então, é algo assim que ainda, né, não parou, está acontecendo. E quando eu me deparei com aquela realidade e empresas aqui de Curitiba montando robôs que são comercializados para o mercado asiático, que tratam ali de serem acompanhantes mesmo de outras pessoas, com termos sensíveis, então toca no robô, a pele esquenta, você tem que ter um trabalho ali de conquista, de conversa com o robô para ele se aproximar e realmente ter um relacionamento íntimo com aquele robô. Então isso já acontece. Quando eu me deparei com essa realidade, depois desse momento pós-pandêmico, né, onde os espólios são terríveis com relação a inteligência emocional das pessoas, né? Ansiedade, depressão e tudo mais. Eu falei, Senhor, a gente não tem estômago e nem cabeça para conseguir lidar com essa realidade. O que vai ser das pessoas? O que acontece? Eu já estava estudando neurociência educação, a formação de hábitos ali. E quando eu me deparei com essa realidade, eu falei, é o fim do mundo. Eu falei, eu preciso ir pra igreja, porque vai que Jesus volta. E eu fico... Exato. O que está acontecendo? E agora, José? Bom. E ali eu senti que foi um chamado de Deus falando, minha filha, você precisa ajudar esse povo. Uou. Então eu voltei para a igreja de verdade, para entender qual era o meu chamado, o que Deus queria comigo, né? Uau, que lindo. O que tá rolando? E foi nesse tempo de retorno, digamos assim, acredito que eu também, quem nunca, né, que atire a primeira pedra, se distanciou por algum tempo, né, dos caminhos do Senhor, mas quando você volta, né, com esse intuito de realmente encontrar o teu chamado e o teu propósito, Deus, eu sempre falo, né, que assim como um produto,
Deus, ele tem o nosso manual. Assim como o criador daquele produto teria o manual, Deus tem o manual nosso, né? O manual da nossa vida, o livro da nossa vida. Ele escreveu determinadas coisas referente a nós, no chamado, propósito. E acredito que quando a gente pergunta, ele revela. Tem pessoas que às vezes não encontraram, mas já perguntou para Deus, experimenta. E aí foi assim, você foi e perguntou, Deus, qual que é o meu chamado, o meu propósito? Porque você tinha a tua vida profissional ali, né? Sim, Tava estudando e você teve essa revelação sobre daí chegar até esse projeto agora? Conta aí pra gente. Isso, exato. Então, foi nessa palestra que Deus falou comigo e aquilo me incomodou. E eu fiquei, né, lutando com a minha razão ali. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Então, até onde vai? E dentro da neurociência tem vários estudos que explicam, que tentam explicar o ponto Deus dentro do cérebro, que é o ponto da fé, mas aí tem outros estudos que não é um ponto único. Quando você ora, quando você está na presença de Deus, são vários, mais de 100 pontos ali envolvidos, então não tem como você definir em um. E eu me deparei com essa realidade e fiquei, nossa, até conversei com uns amigos, o meu melhor amigo, ele é ateu e é físico, e eu falei com ele, Yuri, eu não sei se eu tô ficando um pouquinho louca ou se isso é um chamado divino mesmo, porque isso tá me incomodando. Sim, e você já foi em algum tempo, porque eu já fui até, me dizia minha mãe que eu era à toa, na verdade, não era até, mas você já foi por essa fase da teoria evolucionista, tipo, não acreditar que existia Deus, Criador? Olha, isso é uma coisa incrível, assim, que quando eu entrei na biologia, e a nossa base de estudo é a evolucionista, né? É o evolucionismo. E é engraçado, porque eu fui entender Darwin de uma maneira que ele não se colocou daquele jeito. Ele nunca foi contra a existência de Deus ou de algo maior. Isso foi imposto. Isso é para outro podcast, gente, que é bastante coisa para nossa cabeça. Mas quando eu entrei na faculdade, a primeira vez que eu pisei no laboratório de zoologia, o material da PUC é maravilhoso. Sim, assim, né? Os laboratórios são maravilhosos, Nossa, né? demais. De comunicação também, imagina no teu curso, então. Nossa, é incrível, incrível. Então, tinham vários esqueletinhos, assim, nas prateleiras, né? Então, tinha lá um ratinho, tinha um morcego, tinha um peixe, tinha um feto, vários fetos. E eu fiquei olhando aquilo e pensando, gente, a estrutura é a mesma. Tá certo o evolucionismo, né? Tem uma ligação. Só que essa ligação é muito maior. Não foi uma proteína. Uma simples proteína que se desenrolou por uma causa aleatória e cá estamos, né? Ao meu ver, é impossível. Tem uma força maior, que eu chamo de Deus, você também, regendo tudo isso. E eu creio que esse vestígio evolutivo, ele seja uma maneira de Deus nos chamar para o que a gente é de verdade, sabe? Criaturas. Uou. Somos criaturas. Se você pega um feto até um determinado período da gestação, algumas semanas, você não consegue identificar se é um rato, se é um elefante ou se é um ser humano. Uou. Nós temos caudas, né? A nossa coluna é como se fosse uma cauda. Por que isso? Uou. A evolução chama de vestígio, né? É porque não usamos mais as caudas, mas há bilhões de anos estão ali, então ela tá se retraindo, tá encolhendo. Ao meu ver, isso é um chamado, assim, é um lembretezinho. Não, você não é o superior ser humaninho. O superior sou eu. Criatura. Você é uma criatura, assim como... Sim, todo toda o a resto, criação, né? todo o resto da criação. Que lindo isso. Nossa, fiquei aqui agora, mergulhei aqui, falei, faz todo sentido. Mas aí, voltando lá do teu chamado, você perguntou pro teu amigo, é Yuri, né? E ele, o que ele falou? Porque é ateu? O que é ateu? Então... Eu falo que coloca um ateu num avião caindo, que até ele pede pra Deus, Deus me ajuda. Aí nós saímos para conversar um dia sobre isso e foi uma conversa maravilhosa. As minhas conversas com ele são sempre maravilhosas, assim, é uma pessoa que eu admiro demais, é muito inteligente. E nós chegamos a um conceito que é impossível não ter um ser agindo sobre tudo isso. Porque nós somos matéria, né? Nós somos formados de poeira espacial, né?
quando você está no vestibular, você grava no pré-vestibular, começa a gravar aquelas musiquinhas, né, para fazer a prova. Então, eu lembro que a musiquinha que eu gravei para lembrar, a musiquinha não, a palavrinha, para lembrar dos componentes ali, onde quase tudo é formado, era o nhoque, né? Nhoque. Nitrogênio, hidrogênio, né? Oxigênio e carbono. Então, quase tudo se resume a nhoque. Pega essa chave, adolescente. Pré-vestibular, Enem. Então, tudo, a madeira tem, tá tudo aqui, o plástico, tudo que existe hoje, tudo que a gente usa vem da natureza. Sim. Tem, né, uma fonte natural. Nós somos tudo isso, né? Estamos nesse meio. Que aí, tá, vocês estavam conversando com ele. Aí nós entramos nesse conceito de que tudo era o nhoque, tudo era nhoque. Na minha barriga, ultimamente, está sendo bastante nhoque. Eu dei uma engordadinha. Tá explicado, nhoque. Nhoque, é culpa do nhoque. Chegamos nesse conceito e paramos na filosofia. Então, é muito legal, porque eu sou bióloga, ele é físico, e a gente passei pela filosofia, e é uma viagem, assim, as nossas conversas são maravilhosas. E paramos em Spinoza, Barak de Spinoza. Ele era judeu, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Mas, enfim, ele foi uma pessoa que sofreu uma perseguição absurda dentro da própria igreja por negar alguns conceitos de religiosidade. Exato. Essa palavrinha aí mesmo. Exato, é isso, gente. Grava. Religiosidade. Religiosidade. Ó, trava-língua. E ele define Deus de uma maneira, gente, depois procurem. Depois tem que passar o nome certinho pro programa. Passo sim, que é maravilhoso. Deus é o que une tudo que tem aqui. Deus é amor, Deus é a salvação, Deus é a perfeição. E caindo na filosofia de novo, tem uma aula da Lúcia Helena Galvão, que é a professora da Nova Acrópole, que é uma das maiores, se não é a maior escola de filosofia do Brasil. E eu estava assistindo uma palestra dela esses tempos e ela falava sobre o bem, que o bem era a cola que unia todos os humanos. Porque por mais que uma pessoa seja extremamente agressiva ou radical com alguma coisa, um assassino, um serial killer, em algum momento ele vai fazer o bem para alguma coisa, nem que seja para o cachorro dele. Aí isso me lembrou o Spinoza. Eu trocaria só esse bem por amor. Em algum momento você tem amor por algo ou alguma coisa. E quem é o amor? Deus é o amor. E Deus está aqui. Sim. Tá em e ele todo está lugar. em todo lugar. É igual as pessoas falam, mas aonde eu vejo Deus? Cara, quando você acorda e você respira, Deus está ali. Exato. Quando você acorda e abre a janela e você vê os pássaros ou vê as nuvens, Deus está ali. Quando, sei lá, você vê uma mãe amamentando um filho, Deus está ali, nós que somos pais. Então, a gente pode ver Deus em todos os lugares, né? A gente não precisa materializar Deus, até porque ele é muito maior do que qualquer matéria. Nós somos matéria aqui, né? Exato. Mas muito lindo isso. E aí, como que foi essa descoberta de entender, na verdade, eu acredito que sempre quando Deus nos chama para algo, é para solucionar um problema. E normalmente esse problema, digamos, ele vem até nós e ele nos causa uma indignação. Fala, eu preciso fazer algo em relação a isso. Sim. Isso nos causa uma dor e amor também por aquilo. Sim. Falando de amor, como Deus é amor, ele traz para nós amor por aquilo. E como que foi que ele revelou esse amor pra você? Tipo, olha, Sharon, é aqui que eu quero que você coloque todo... Porque eu olho pra você e eu vejo você uma mulher muito inteligente, né? Dedicada, deve ter se debruçado muitas noites até em livros, estudando. Isso é um dom de Deus. E eu acho que todo dom que ele derrama sobre as nossas vidas é para algum propósito. Amém. Então, como que foi que você descobriu isso? Porque ele quis, com certeza, usar desse teu dom para solucionar, né, esse problema, digamos assim, que hoje estamos, né, tendo aí com as crianças, adolescentes. Sim. Para nós, cristãos, é muito fácil, né? Porque a gente coloca na mão de Deus e beleza, espera. Então, é simples de uma determinada forma você conversar com um cristão, porque ele entende que
aquilo não é de Deus ou é de Deus, né? Então a gente consegue resumir o que é pecado e o que não é, e o que é bom e o que não é, de uma maneira um pouco mais simples. E a vida deveria ser simples, a gente que complica, né? Sim. A gente complica tudo. E então, para se tratar de algo assim tão específico, continua precisando, e eu fui atrás disso, de vários estudos em outras áreas, para você falar com quem não é cristão também. Sim. E mostrar através de evidência científica o que causa, qual é o processo, o que está acontecendo e tudo mais. Eu tenho 32, não falei, mas eu tenho 32 anos. Eu cresci, acredito que você também, fora do celular, tinha televisão em casa, eu fui ter videogame um pouquinho mais tarde, que era algo um pouco mais caro, né? Sim. Mas o computador chegou na minha casa quando eu tinha 13 anos. Eu acho que é mais ou menos isso. Meu primeiro celular foi aquele Nokia 2280 da minhoquinha, lembra? Então acho que eu jogava aquele joguinho lá. E foi nesse período que eu ganhei o meu primeiro celular também. A tela verde. E era isso, era o máximo, porque era despertador. Era despertador, era relógio. SMS, 9,90 torpedo, da TIM, 200 torpedos. É verdade. Era isso. Eu sou 92, você é 93? Não, você é 91, ano que você nasceu. Eu sou 90. 90, eu sou 92, então tá tudo... Tá ali. Então, esse período de latência, que é até os 8, 9 anos, nós não tivemos contato.Esse contato tão próximo com a tecnologia, o que é bom. O que é muito bom, porque a gente se desenvolveu através de brincadeiras em outras atividades. Exato. E eu ia falar outra coisa antes disso, agora me fugiu, mas eu vou voltar para isso daqui a pouco. Assim que eu lembrar. Daqui a pouco lembra, resgata. Exato. Lembrei. E o primeiro computador que nós tivemos em casa era o computador da família. Então, ele tinha o horário para cada um. Eu tenho mais 2 irmãos que, né, nós morávamos juntos na época. Então, tinha o horário. Tipo, o meu horário era aquele, total. Do meu irmão era aquele, do meu irmão... Não podia ficar o dia inteiro no computador. Até porque era caro. Né? Era internet de escada, aquele barulho de... Exato. E aquilo só era barato à noite. E à noite a gente tinha que dormir. Como que era à noite? Era o pi? Como que era alguma coisa assim que era mais barata? Por minuto. Não lembro. Mas era mais barato, né? Sim. E a nossa alegria era chegar à noite. E tinha ali meia hora, 1 hora, porque depois a gente tinha que dormir, tinha que acordar no dia seguinte. Então, não tinha um período grande, assim, de imersão e passar 4, 5 horas né, no computador. Além do computador ser público, né? Sim. Então, ele ficava na sala. Verdade. Todo mundo sabia o que eu estava fazendo, todo mundo olhava o que eu estava fazendo. E agora não. Cada criança tem o seu celular, tem o seu tablet, o computador, TV, videogame, tudo dentro do quarto. Como que os pais monitoram isso? Verdade. Não monitora. Não monitora. Não monitora. A pandemia veio e nos obrigou a abraçar as telas, né? E qual é a consequência disso? Pois é, estamos aqui para descobrir. Já tô com medo de voltar para casa chorando e meu filho vai ficar bem triste que eu vou ter que tirar o celular dele. Mas eu vejo isso assim, a gente já vai descobrir o que causa. Mas como é uma coisa que virou muito comum entre os pais e as mães. Quer conversar? Então toma um pouquinho aqui, ó. Assiste um YouTube Kids, assistam ou o YouTube normal, ou joga um joguinho. E quando eu vejo assim, eu saio, meu filho tem 5 anos, né? Eu saio, vou com outras amigas e outras crianças, eu não vejo mais eles brincando. Sim. Eu vejo uma rodinha de mini zumbizinho, assim, um sentadinho do lado do outro, cada um com o celular. Eles só vão conversar se eles estiverem jogando o mesmo jogo, tipo, que for online, ou jogar, o Dom tem um tablet que é um pouquinho maior, então ele joga com o amiguinho, ele divide a tela, ou senão eles não conversam. E meu Deus do céu, eu fico ao mesmo tempo que pros pais tem o lado bom, digamos, que dá um pouco de silêncio, mas qual é a consequência, né? Estamos aqui para saber hoje. Qual que é a consequência, amiga? Conta. Então, hoje está sendo muito discutido, principalmente dentro da Unesco. Ela fez uma conferência na França em fevereiro desse ano para discutir
as necessidades de diretrizes para se monitorar esse uso de aparelhos. Então, essa é uma questão que está levantando as autoridades para pesquisar e falar sobre. Só que entra num outro viés que ele é muito delicado, né? Além do livre-arbítrio, a cultura que você quer passar para o seu filho, né? A educação que você quer passar. E esse é um dos pontos principais, porque se a gente for olhar a luz evolucionista, ou até mesmo criacionista, o que possibilitou, assim, qual foi a chavinha que deu aquele start para falar, beleza, agora vocês são uma civilização? Foi a cultura. E a cultura, ela é construída pela comunidade, né? Sim. A comunidade entra num consenso e fala, beleza, é isso, então é isso que nós vamos passar para os nossos filhos. Hoje, a gente não está passando uma cultura efetiva para os nossos filhos. Eles estão sendo educados pelo YouTube, pelo Google, pelos jogos. E isso é muito individualista. Hoje nós temos uma grande... Estamos numa linha tênue para uma grande catástrofe. Meu Deus. Não quero alarmar ninguém, né? Mas é só para Peguem os lenços. Exato. Há uma diferença entre individualismo e individualista, né? Então, nós temos as nossas características pessoais, nós temos que respeitá-las e tudo mais. Só que quando você entra num cunho muito individualista, você anula o outro e se torna um pouco egoísta. Se você não desenvolve o córtex pré-frontal, que é essa arinha aqui da frente, responsável por empatia, por tomada de decisão, por análise de riscos, você retrai ele e esse ser se torna mais individualista. É ele por ele mesmo no ego. Tem um livro muito interessante que se chama O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Ele é um pouco mais voltado assim, para o meio corporativo. O finalzinho dele, ele trata bem pouquinho, as últimas páginas. É uma pena, porque são as melhores páginas. Você leu o livro inteiro só para chegar naquela parte. Aquela parte é sensacional. E ele trata exatamente disso, assim, de como o nosso ego, ele atrapalha o nosso envolvimento com pessoas, né? Sim. E ele não leva a nada, né? A nada. Você cria só uma resistência, além da antipatia... E ressentimento por ego. Sim. E é o que está acontecendo muito hoje. Quando você não trabalha a questão de indivíduos trabalhando junto, ele vai se fechar e vai se olhar só para si, né? E o que está acontecendo hoje com o celular? É a criança, o adolescente, imerso naquele contexto, naquele jogo que nós, enquanto pais, não conseguimos monitorar. A gente até comentou um pouquinho sobre o GTA ontem, né? Verdade. Então, tá ali a criança. O GTA, ele é para maiores de 18. Só que quantas crianças jogam GTA? Mas é um joguinho ali de... Não quero crucificar o GTA também. É os pais que tem que monitorar. Não, mas o menino, ele rouba carro, ele bate nos outros, Exato. Tem relações sexuais no jogo. Que jogo mais estranho, gente? Exato, no jogo. E isso, muitas vezes, os pais não sabem que está acontecendo. Aí tá, beleza, a criança vai assistir um vídeo do YouTube, mas é o vídeo da pessoa jogando. Ela vai ver tudo isso. Vai ver a pessoa jogando e fazendo isso. Exato. Fora os palavrões, tá ali o youtuber pode estar jogando uma coisinha bonitinha. Às vezes eu vejo meu filho, eu falo, quem que é? Daí eu vou tentar ir atrás. O cara tá jogando um Minecraft, sei lá, aqueles bonequinhos. Aí no meio do jogo ele esse filho é da pi! Mas que pi! Tipo, um monte de palavrão. E aquilo a criança vai aprendendo. Sim. E a criança vai aprendendo, porque igual hoje, eu não sei o que a gente comentou, eu falei, não sei o que, o hacker dele. Mamãe, hacker é quem entra. O hacker, ele hackeia tudo, jogos, computadores, não sei o que. Meu filho tem 5 anos. Falei, criança, como é que você sabe o que é um hacker?
Eu aprendi no YouTube, no jogo que eu assisto, no sei lá, o YouTube Gamer lá, que eu não vou também expor ele aqui. Mas, enfim, olha os valores que essas pessoas estão passando para os nossos filhos, né? Exato. Que as pessoas estão passando. Então, a gente tá terceirizando a criação dos nossos filhos, né? Meu Deus. A gente não tá tomando isso, não tá tendo propriedade sobre isso, e é nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, fazer isso, né? Esses dias também, eu não deixo a Laura jogar. E ela foi para casa do pai dela e ele colocou ali um Minecraft, não, né, criticando ele. Mas assim, ok. Por falta de entendimento. Exato. Vamos jogar. Exato. E todo mundo joga, né? Os amigos da escola jogam. Então, a criança, mas ela vai falar do quê na escola? Pois é, a gente vai ter que voltar a falar aquela frase da nossa mãe. Todo mundo joga, você não é todo mundo. Você é todo mundo, Exato. Você não é todo mundo. Minha mãe sempre falava isso e pra a mim. criança, ela é instintivamente criativa, porque ela tá ligando muitos pontos, muitas coisas muito rápido. Então, se passa uma borboleta, ela vai falar da borboleta. Ela vai falar da lua, ela vai falar da cortina, ela vai falar do que ela vê. Agora, se ela tá no celular, ela vai falar do celular, só ali. Mas se você tira, ela tem essa plasticidade de se moldar muito rápido e entender o que está ao redor dela. Mas voltando ao Minecraft, ela jogou e ela chegou toda empolgada e não, porque eu criei uma cidade e tal. Sim, é legal, estimula. Tem os pontos positivos? Tem os pontos positivos. O problema é o valor que está dentro do jogo. E se você está de acordo com isso, de que você precisa bater em alguém, roubar para pegar aquela ovelhinha, se isso está dentro do seu valor, se você concorda com isso, ok. Né? Agora, se você não concorda com isso, reveja. Quanto tempo aquela criança vai ficar jogando? Por mais que ela esteja construindo uma cidade, eu vi não lembro a profissão dele, eu lembro que era alguém importante não, mas tinha um certo grau de estudo, uma relevância, que construiu o espaço, assim, o sistema solar no Minecraft. E é incrível o que ele fez, é incrível. Mas era um adulto. Né? E aqui custa exatamente como você falou, porque tem a parte que, se não me engano, matar o bichinho ainda, né? Mata ali pra fazer uma pele, né? Tem que ponderar, né? Mas a gente mata os animais pra comer, quem não é vegetariano, mas a ponto de daí ter que matar uma pessoa pra fazer alguma coisa, roubar a pessoa pra roubar uma ferramenta, daí já não é compatível com os valores que a gente acredita. Eu nem sabia que tinha isso. Sim. Vamos investigar mais, Vinícius. Sim, e eu soube porque ela me falou, nossa, foi super legal, daí eu tive que lutar. Lutar com o quê? Lutar no com Minecraft. Não, porque daí eu tive que lutar pra conseguir, senão ele ia roubar as minhas coisas. Aí eu coloquei no Instagram, eu falei, galera, quem que joga Minecraft me ajuda aí, é isso mesmo. Aí eles me explicaram que tem 2 versões, uma online que você joga com outras pessoas e tem que fazer isso. Mas não existe uma outra possibilidade de ter uma conversa? Não tem. A negociação. A negociação não, a barganha ali não existe. 5 pedrinhas e tem um pedacinho de pau, vamos trocar? Tipo um escambo? Exato. Não tem. É na base da força, da porrada, exato. E isso me assustou um pouco. E eu comecei a pesquisar sobre isso também. Então, vários jogos são muito violentos, né? Mas eu joguei a minha vida... Já escutei isso. Mas eu joguei a minha vida inteira e hoje eu sou um engenheiro. Mas eu joguei a minha vida inteira e nunca matei ninguém. Parabéns, você não está fazendo nada além do que você der da sua obrigação. E eu vejo também esses jogos online, até eu estava conversando com uma amiga minha que tem filho também, acho que de uns 8, 9 anos, que o amiguinho ou algo do tipo, assim, porque você não sabe quem está do outro lado da tela conversando com o teu filho no jogo online. Aí teu filho lá, e se for um pedófilo, e se for, entendeu? Muito. Tem tantos casos. Tem muito. Eu li sobre um menino esses dias de 13 anos que ele andava de skate e tal, e tinha a comunidade ali, a tribo deles de skate, que marcavam toda sexta de jogar um determinado jogo. E começou exatamente assim, a pessoa se identificando como um outro menino, mais ou menos da mesma idade, e começaram a conversar e virou mega parceiro de jogo, e os jogos começaram a aumentar, não só na sexta, mas na quarta noite e até de madrugada, porque computador dentro do quarto, isso é uma questão assim importantíssima, que não deveria ter tela nenhuma, dentro do quarto não deveria ter tela nenhuma. Quarto é para dormir.
A partir do momento que você tem uma tela, você atrapalha o seu ciclo circadiano, luz azul que atrapalha a produção de melatonina, que vai fazer você dormir, que é no sono onde as memórias são consolidadas, o aprendizado é consolidado, a sua energia é restaurada, acontece uma lavagem química dentro do cérebro, onde todas as toxinas que são normais durante o dia a dia, elas são lavadas mecanicamente, como um chuveirinho mesmo, assim. Então, é nesse período que todo esse sistema acontece e você precisa dormir. Crianças, mais de 8, 12, 14 horas, dependendo da idade, né? Será que é por isso que crianças, tipo o Dom, ele tem pesadelos e range os dentes, assim, dormindo? Não sei, né, se pode ser causado também algo do tipo, assim. Porque, né, a gente não tinha entendimento até hoje, né? Até hoje, esse dia de hoje, marquem essa data. E ele sempre foi de ficar muito no celular, muito na TV. Muito, 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 muito. Por algum tempo, né, eu e o meu marido não estávamos juntos e a gente acabou tendo que deixar com a avó, avô, né, enfim. E eu vejo que os avós, hoje em dia, eles não têm muita paciência. Então, tipo, vai, criança, assista. Então, ele, desde pequeno, teve muito. Ele mergulhou muito na TV. Tanto que ele não é uma criança arteira, não faz arte, nada. Mas porque talvez ele nem aprendeu, sabe? Ele não teve tempo de aprender a fazer uma arte, nada. Então, mas que criança educadinha, quietinha. Mas até que ponto é bom ter uma criança quietinha, educadinha? O que isso não tá causando na maturação cerebral do meu filho? Sim, são várias questões aí. Normalmente, os pais dão, e eu fiz isso também, quando a Laura tinha menos de 2 anos, dão um tablet para a criança com o intuito de acelerar um aprendizado, né? Então, vamos estimular, aqui ele tem o joguinho, e aqui ele aprende as cores, e não sei o quê. Aí, foram fazer vários estudos sobre isso. Aqui eu deixo a dica de um livro que todo pai tem lição de casa, obrigação, ler. Fábrica de Cretinos Digitais. Fábrica de Cretinos Digitais. Isso, de Michael Desmouget. Ele é um neurocientista francês e ele fez um compilado assim de vários estudos, vários. Tem milhares de referências, milhares mesmo, são incontáveis. Eu nunca vi um livro com tanta referência e ele coloca, né, mata a cobra e mostra o pau. Mostra o pau. Ele coloca exatamente de qual estudo veio cada situação. Então, ali, você tem uma pequena ideia de tudo o que acontece. Vamos lá. 2 pontos importantes aqui. Quando a criança, Primeiro, nós nascemos com a quantidade definida de neurônios, tá? Mais ou menos definida. São algumas áreas específicas que vai acontecer essa neurogênese, que é esse nascer de neurônios novos. São mais ou menos 86 bilhões de... Mais ou menos, é bem próximo a isso. São 86 bilhões de neurônios dentro do nosso encéfalo, né? Que quando a gente fala cérebro, não pega a parte basal. Enfim, só uma questão aqui pra gente alinhar a conversa. Pequeno detalhe aqui. E minha cabeça tá igual aquela figurinha da Nazaré, sabe? Calculando assim. Quando você aprende algo novo, esses neurônios eles vão se conectando. Então, é como se fosse um raminho de árvore, assim, um galho. Eles vão criando galinhos e vão se conectando uns com os outros. Quando você estimula um comportamento, seja através da emoção, ou comportamento condicionado, ou através da repetição, esses galinhos que estão conectados, eles vão se fortalecendo e eles vão ficando juntos, cada vez mais juntos. Ali é o princípio de comportamento, de vício, de personalidade, de valores. Tudo acontece da mesma forma. É por repetição, por emoção ou indução. Tem outras maneiras, mas as 3 mais famosinhas são essas. Quando a criança é exposta à tela muito cedo, você não estimula. Tem um vídeo de uma farmacêutica, enfermeira. Eu posso mandar para você depois e anexar aqui, porque eu já pedi permissão para ela, porque é um vídeo maravilhoso. A neném dela tá naqueles tapetinhos, né? Na sala, a neném acho que tem 9 meses, cheio de brinquedinho.
E ela tá ali, né, sem parar, desbravando aquele mundo, pegando nos brinquedos, interage com o gatinho, e a mãe chama, ela responde, né, ela olha, e tá ali descobrindo aquele mundo. Você vê que ela tá sendo estimulada, que ela tá aprendendo, que ela tá ativa e tá focada em várias coisas, né? Ela tá ali sendo estimulada realmente. A mãe liga a TV. Acabou. Zumbi. Eu chamo a minha filha de zumbi também, quando ela fica na TV. Vira um zumbi. O gato passa, ela não mexe, o brinquedo faz o barulhinho, a mãe pega o brinquedo, não Eles vê. não respondem, eles ficam ali, igual um zumbizinho. Hipnotizado. O que acontece? O estímulo visual da tela ela é muito grande. Muito grande. São várias cores, é muito dinâmico, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ali você acha, não, meu filho está aprendendo, olha quanta coisa ele está aprendendo, né? Nesse livro do Michael, ele traz vários estudos em que as crianças são testadas. Então, vamos ensinar a criança, um dos estudos que ele traz é esse. Tem um adulto no vídeo que pega um bonequinho, um fantoche, coloca a luva na mãozinha do fantoche e tira a luva. Beleza? Beleza. A criança assiste algumas vezes esse vídeo. Aí é pedido para a criança, pequenininha, não lembro a idade certa, mas mais próximo a 1 ano, assim. E é pedido para a criança depois fazer o que o vídeo ensinou. Zero resultado. Colocar na mãozinha, não conseguiu. Zero resultado. E ela assistiu o vídeo algumas vezes. Então, ela teve esse estímulo repetição, repetido. Exato. E ela não consegue fazer. Um adulto faz isso uma vez e pede para a criança, um tempo depois, o mesmo período ali de tempo, né? De intervalo entre assistir o estímulo e reproduzir. Então, fez isso no virtual, não rolou. Fez isso no pessoal, aqui no mundo físico, real, as crianças conseguiram fazer. Então, tem vários jogos que se dizem educativos, mas nós não sabemos se foram feitos testes para aquilo. A grande maioria deles não foi. Sim. Então, a gente acha que a criança está aprendendo alguma coisa? Não tá. Não tá. E o que acontece com essas redes, com esses dendritos que estão conectados? Eles vão enfraquecendo. Eles vão ficando superficiais, bem rasos. E o que não usa, o nosso corpo descarta. É igual o corpo na academia, né? Se você é sedentário, você perde massa magra, o seu corpo, né? Teus músculos não têm a mesma potência. Agora, se você estimula, se você vai para academia, vai ficando cada vez mais forte, né? Então, isso acontece no nosso corpo inteiro, não é só com a massa muscular, né? Então, as conexões estão ali, se você não estimula, elas vão se perdendo e são descartadas, elas são apagadas. Né? Com o estímulo visual, ele é muito forte das telas, muito forte, as crianças ficam num super foco, elas são super estimuladas pela tela. O nosso cérebro, ele trabalha por ondas. É normal e necessário a gente oscilar essas ondas, essas frequências durante o dia e a noite. Onda tipo tomada mesmo, assim, energia elétrica. Não vai colocar o dedo na tomada, mas é bem isso. Então, durante o dia, quando nós estamos mais acordados, ela gira ali em torno de 15 a 30 Hz por segundo. É mais ou menos esse é o tempo de atenção. Conforme nós vamos dormindo, essas ondas elas vão diminuindo a frequência também, até chegar ali mais ou menos no 7 Hz. E é no período noturno que tem essa lavagem mecânica, que eu já mencionei anteriormente, né? Então, ali a gente consegue consolidar o que aprendeu e tem essa lavagem de adenosina, que é o que a gente acumula durante o dia nas atividades normais. Com o brilho da tela, além de atrasar o tempo de latência do sono para a gente conseguir descansar, relaxar e dormir, o cérebro não para, ele fica ativo. Por isso dos sonhos durante a noite. Por isso a agitação. O que está acontecendo? Muito. Crianças chegam nos psicólogos, terapeutas, psiquiatras e têm esse diagnóstico de TDAH, de hiperatividade e são medicadas com Ritalina, com Venvance. Claro que cada caso é um caso. Claro que existem profissionais que cuidam, né, dessas crianças, mas está tendo hoje um erro muito grande,
porque as crianças estão sendo diagnosticadas com esse tipo de transtorno, que não é genético, isso é muito importante Sem entender falar. a causa real. Exato, porque é o ambiente. Então, assim, no Projeto Genoma, lá em 1900 e bolinha, em 90, quando eu nasci, o Projeto Genoma, não sei se você lembra, mas ele era, né, a sensação do momento, assim, né? Então, os cientistas tinham uma grande expectativa em cima dele de mapear o ser humano, né? E acabou que não foi tudo aquilo que esperava, porque nós, seres humanos, temos apenas 23 mil genes, um pouquinho mais que isso, e esse sistema ele é muito complexo. Uma ameba tem um número muito parecido, então não é o gene que determina, são os sistemas complexos, né? E assim, o TDAH, por exemplo, ele não é genético. Então, não existe um gene específico para isso. Então, não quer ele dizer não que, por vai exemplo, se ativar. eu sou mãe, tenho TDAH, meu filho também vai ter. Não. Não é genético. Então... Ele não tem um gene do TDAH. O que faz isso é um meio, é o ambiente, né? Então, as crianças, elas estão sendo diagnosticadas com isso. Pode ser o diagnóstico certo? Pode sim. O problema é a medicação. Você coloca uma medicação pesada que vai agir sobre o sistema de recompensa, sobre o sistema de dopamina, que vai viciar eles muito cedo. E como vai ser isso para o resto da vida? Eu sou meio anti-remédio, assim, né? Sim. Vamos tratar com alimentação e com comportamento, com o ambiente. Mudança de hábitos. Exato. Inclusive, falando em vício, é comprovado, uma pergunta, né? O vício mesmo na tela, porque eu vejo assim, eu vou tentar tirar o meu filho, é griteiro, parece que ele fica com uma abstinência, assim, não, hoje você não vai usar. A primeira coisa que ele faz quando quer acordar é ir assistir. Antes de dormir, não, só mais um pouquinho. Então, eu fico pensando, meu Deus do céu, será que isso não vicia? Vicia, então? Vicia muito. Vicia igual cocaína. Meu Deus, gente. Então, você dá cocaína para seu filho? Então, você dá cocaína pro seu filho? Se você não dá, por que você tá dando o celular? Exato. Vinícius. E, assim, nós que crescemos fora, né, nesse período de latência, e agora somos pais, nós não tivemos uma referência, né? Nós educamos conforme a nossa referência. Nós fomos educados com a referência que os nossos pais tiveram dos nossos avós e, enfim, né? Toda essa história. Mas as telas chegaram agora e nós não sabemos como lidar com elas, né? Até porque nós agora acredito que os estragos, a catástrofe mesmo, como você falou, vai ser dessa geração agora para frente. Sim. Que a gente vai conseguir realmente... já estamos vendo, né, vários sinais, você falando, já tá fazendo um filme assim na minha cabeça, mas eu acredito que, como você falou, a gente olha para trás, a nossa geração não tinha, então, para nós é tranquilo. E aí agora, né, acredito que assim como eu, muitos pais que vão assistir esse vídeo, achavam que tava tudo bem as crianças assistirem, porque não tinha a noção do estrago que isso causa na cabeça deles. São vários fatores. O problema hoje de diagnóstico, de vício, inclusive, é porque não tem uma diretriz específica ainda que fale, não, a partir daqui é um vício. Porque o vício, você entende que é um vício quando ele somatiza no seu corpo, né? Quando você perde o controle sobre ele. Mas quando perder o controle, a ladeira já está lá embaixo. Ixi, né? Então é muito mais difícil resgatar. O problema de crianças diagnosticadas e tomando medicamento muito cedo. Você está tratando ali superficialmente, né? Aquele comportamento. É o paliativo só, né? Exato. Mas qual é a raiz? A raiz é porque a criança precisa ser estimulada. Ela precisa correr. Criança tem que brincar, tem que fazer atividade física, tem que dançar, andar de skate, subir em árvore, né? O que é muito difícil hoje. Que não precisa tem árvore. explorar, que não tem, no apartamento não cabe, né? Sim, mas por exemplo, eu vi assim, eu e o meu marido, a gente já está há algum tempo analisando sem ter base nenhuma teórica, nunca estudamos ou pesquisamos sobre. Até eu falo que é um presente ter você hoje aqui, porque para mim, nossa, já está sendo muito válido o que eu tô aprendendo. Mas nós reparamos isso, que o Dom, ele tinha muito, não quero fazer mais nada, só quero assistir. Você fala com ele para comer, aí a gente, vai dar comida para criança, a criança só abre a boca. Eu falei, você sabe o que você tá comendo? Você nem sabe o que eu tô comendo. Você tá comendo, se der qualquer coisa, você vai comer. E eu fiz o teste de dar algo que normalmente ele não come, e
ele não viu, ele não reparou, ele não sentiu o gosto do que ele estava comendo. Eu acredito que isso deva ficar, assim, tão zumbi que a pessoa não tem nenhum outro sentido, tipo, aguçado, paladar. Não tem. E aí eu peguei e falei pra ele, vamos comprar uns joguinhos de tabuleiro, já que a gente mora em apartamento, como um dominó, jogo de memória... jogo de quebra-cabeça pra jogar. Só que daí tem um outro trabalho, né? Que é os pais terem que interagir com a criança. Exato. Então, e precisa, né? E precisa, mas acho que o mundo moderno, ele vem assim, uma coisa leva a outra, né? Um abismo puxa o outro. Aí os pais querem terceirizar os filhos porque estão tendo que trabalhar demais, aí muita correria, acabam não cuidando dessa parte, daí depois, quando vai ver, já tá tarde demais. Então, acho que vale o esforço da gente regredir, digamos, um pouco no, sei lá, o que a gente está colocando todo o nosso tempo e horário, mas acredito que não deva ter nada mais tão importante quanto os nossos filhos, né? Exato, é uma questão de prioridade, né? Eu postei isso no meu Instagram. Então, o sol nasce para todos, né? Sim. Tá lá. Nós temos as mesmas 24 horas. O que você faz durante essas 24 horas? 8 deveria dormir. Se não dorme, tinha que dormir. Então, só sobrou 16. Tem que conciliar o trabalho, estudo, atividade física, família, tudo isso. E é você que cria a sua agenda, né? Sim. Que horas você vai dar atenção para o seu filho? Uou. Qual é a tua prioridade? Porque hoje, o mundo moderno, a tecnologia veio para ajudar, mas ela acabou criando um pequeno problema, né? Antes você ia para o seu escritório, para a fábrica, trabalhava, dava 6 horas, tchau. Né? Agora você leva o trabalho para casa. E você leva o trabalho para a mesa de jantar, você leva o trabalho para sua cama, quando você acorda, antes de dormir. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Pegar o celular. Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Olhar o celular. Para quê? Fazendo o quê? Ou é trabalhando, ou olhando meme, TikTok, rede social. O que isso está trazendo para sua vida? Então, é uma questão de prioridade, de valor. Não, e totalmente, igual você falou, cultural, né? Eu vejo, assim, que depois, pós-pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar home office. Sim. E, por ter a liberdade, não tem que bater cartão. Mas esses dias eu tava me perguntando, até que ponto vale? Porque antes a gente tinha que bater o cartão, mas como você falou, a gente batia o cartão, deu aquele horário, tchau, tô indo embora, lá na minha casa não trabalho mais. Agora eu vou dar atenção a outras prioridades, vou cuidar da minha casa, ou até assim, pra nós é muito difícil, que ambas aqui, né, são mulheres que trabalham e tudo mais, mas se parar pra pensar lá atrás, quando a mulher realmente ela tinha um tempo muito maior para dedicar aos filhos, à criação dos filhos, e talvez realmente ficar, dar aquele amor, aquela atenção. Tanto que hoje eu falo, eu posso até ser mãe de novo, mas eu quero poder não me privar mais do tempo de ficar com ele. Eu quero ser mãe. Não, tipo, ser mãe seja só mais uma atividade dentro das milhões de outras coisas que eu tenho que fazer. Né, a esposa eu vou ter que continuar sendo, logicamente, mas né, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, e aí você acaba deixando um mínimo de um tempo pro teu filho e acaba terceirizando e para ou outras pessoas cuidarem, ou a escolinha mesmo, ou as telas, como tem acontecido. Então, realmente não dá, gente. Mas, assim, uma pergunta, né? Beleza, ficar ali tudo... Eu lembro que para assistir um desenho, quando eu era pequena, era tipo... no cinema, porque não tinha, na minha casa não tinha TV por assinatura, nem nada. Então, ou era aquele TV Globinho que tinha de manhã, assim, que passava só aquele horáriozinho. 3 Espiãs Demais, eu gostava. Ou, tipo, também. Sei lá, esperava o outro dia pra ter o desenho de volta. Não tinha essa facilidade que as crianças têm hoje de ter um programa infantil o dia inteiro. Ou ir no cinema, quando assistia, e olha lá ainda... E hoje em dia eles têm essa facilidade. Mas, por exemplo, assistir um filme em família, isso é tranquilo. Tipo, sim, se claro. For isso coisa... é necessário, né? Porque hoje tá tudo terceirizado na mão do celular, na mão de qualquer tela, né? Qual é um momento que você tem esse tempo de qualidade com a família? De assistir realmente o filme em família, sentar todo mundo junto, pegar uma pipoquinha, conversar sobre o filme depois. Porque hoje os conteúdos, eles são... delicados também. Esses dias eu assisti um filme com a Laurinha, Família Willoughby. Não vi isso. Desenho. Desenho tranquilinho. A gente fez um cineminha lá em casa, noite do pijama com as amigas. E eu coloquei Família Willoughby. Nossa, super legal, cabelinho roxo, né? Tipo, bonitinho, vamos assistir. O filme era... Como assassinar os pais. Meu Deus! É bizarro! Eu falo que as coisas tem muito... como que é a palavra certa? Que é sinais...
ocultos ali, essa informação. Esqueci a palavra também. Ela tá aqui, ó. Tá aqui. Produção, se lembrar, me ajuda. Subliminar. Mensagem subliminar. Isso aí, produção. Falou, produção. Mensagem subliminar. Eu lembro que quando eu Exato. era pequena, assim, como eu falei, minha mãe era da Assembleia de Deus, né? E a Assembleia de Deus é uma igreja ainda muito tradicional, não falando mal, mas é uma igreja muito tradicional e às vezes não, né? Novamente falando, não falando mal, mas falava-se muito de mensagem subliminar Sim. em desenho. Meu Deus, você viu aquele desenho, mensagem subliminar? Tem o Que é uma pacto com o coisa capeta, de- tem não sei o que com o capeta. E eu cresci e falei, meu Deus, esse povo é louco. Nunca nem me liguei. Só que agora eu vejo que existe muitos sinais subliminares, sim. Porque, por exemplo, você pode ver, a maioria dos desenhos, eles são feios, eles não são mais bonitos. São monstros, são bichos horríveis, com um monte de dente, ou solta fogo, ou tem chifre, né? Não falando que realmente Satanás, demônio, se realmente, né, ele tem uma forma, né? Não falando isso. Mas eu, falando com meu filho, é uma coisa que pra ele é normal. E parece que o belo se transformou em feio e pra eles ele não tem mais aquele padrãozinho, assim. Tava assistindo um desenho que é bíblico, que é Superbook. E aí, como ele é um desenho bíblico para ensinar as crianças, ele mostra o anjo, né? Faz uma representação do anjo, clarinho, bonitinho. E ele mostra também o anjo caído. E quando mostra, o Dom, ele gostou. Ele gostou mais do anjo caído do que do anjo normal. Por quê? Eu falei, meu Deus, filho, eu quero ver aquele lá, né? por causa da referência hoje. Então, é muito... os valores foram invertidos. E aí, o roubar, não sei se era a Pepa... Alguma coisa assim, que ela era bem mal educadinha. Eu fui assistir um desenho assim também. Eu falei, meu Deus, mas é isso que tá ensinando pro meu filho? Então, Exato. são muitos desenhos com mensagens subliminares Que reais. nem é subliminar, né? Tá escancarado. Que nem é mais subliminar, já. é Ali. verdade, já tá. Já tá ali, né? Exatamente. E entra nessa questão de, mas eu joguei a minha vida inteira, eu assisti TV a minha vida inteira e hoje eu não, né, sou uma pessoa instruída, formada e não, né, não gastei meu réu primário. Sim. Né? Legal, mas... Agora, as crianças, elas estão fazendo o quê? É jogo violento, tem que bater no Minecraft, que é um jogo inofensivo, tem que matar, aí assiste o outro desenho que mata os pais, tá tudo bem, porque a culpa é dos pais, porque eles não meu deram Deus. um carinho devido, então, ok, foi só a minha reação com relação àquilo. Então, aqui a gente está construindo uma cultura. É essa cultura que a gente quer? Meu Deus. Então, vamos parar um pouquinho. Aham. Vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto seres adultos. Né? É isso que a gente quer passar? É parar um pouco. Falta esse pé no freio, sabe? E até ontem nós estávamos conversando e você falou aquele case da... Do Danoninho, né? Conta, porque, meu Deus, eu cheguei assim no carro e falei, meu Deus, amor, o buraco é muito mais embaixo, eu falei pra ele. Porque se vai parar pra pensar, tem tudo isso. Eu vejo assim que, por ser filho único e a gente acaba mimando muito, tudo ele pede, escova meu dentinho, faz não sei o quê. Sim. E aí eu vejo que isso atrapalha muito no desenvolvimento motor dele, porque Sim. ele acaba tendo sempre alguém pra fazer. Por que ele vai fazer? Aí eu vou entrar numa outra questão. Deixa eu contar primeiro o case do Danoninho. Danoninho, aham. Então, o Danoninho vale mais que um bifinho. Né? Participou muito da minha infância, pelo menos. Quadradinho, aquele potinho quadradinho que você abria a tampa. Né? Estão comigo? Lembram dele, né? Produção, lembra? Lembra. Produção lembra? A produção tava comendo antes. Então, eles constataram que as vendas estavam caindo porque as crianças tinham perdido esse movimento de pinça. Elas não conseguiam abrir o Danoninho. Logo, contrataram uma empresa para entender o que estava acontecendo e desenvolveram aqueles multi, né? Então, a criança tem a força para apertar o Danoninho, mas não tem a coordenação motora porque o desenvolvimento está atrasado Meu Deus. por conta, muito provavelmente, de tempo de tela. Então, ela não se desenvolve. Não brinca, não abre, não pega Não se nada, só fica ali. movimenta, A única fica coisa que ali. faz na tela é esse movimento aqui. Que daqui uns Exato. dias vai começar a desenvolver tendinite, não sei o que, com it, por causa do... Sim, postura e Aham. musculatura frágil, os ossos ficam mais frágeis também. Além do estímulo visual, que faz o cérebro trabalhar numa frequência errada durante a noite, tem crianças que têm convulsão já, Meu Deus, gente. por conta do tempo de tela. Mas aí tá tudo bem, toma Ritalina.
Tá tudo bem. Dá mais uma Entendeu? droga. Não, meu filho tá viciado em tela, é só dar mais uma droga pra Aí viciar chega mais. na escola muito louca, aquele monte de criança que só quer correr, só quer brincar, e na escola não está com a tela, aí não presta atenção, a professora fica maluca, porque não consegue fazer as crianças reterem o conteúdo, elas não param, né? Vira aquele carnaval maluco, Deus. né? Aí chega no final do dia, a prof, que coitada também, né? Que é só dar uma descansadinha, liga mais uma TVzinha. Sim, só pra dar mais uma ajudadinha pra ir mais pro tá fundo ali. do poço. Né? Tá tudo ali. Não, e eu tenho ficado assustada, inclusive, né? A gente começou a conversar. E eu tenho um amigo que é professor. E agora tem as inteligências artificiais, né? Por exemplo, o GP Chat ali, ele falou assim, eu não sei o que vai ser dos meus alunos, porque as crianças não vão mais absorver conteúdo, elas pegam um trabalho, jogam no GP Chat, copiam, Aí colam. tem um detalhe muito interessante. Para você dominar uma IA dessa, você precisa saber o que você quer. Então, precisa dominar palavras. Senão, vai sair um copia e cola e o ChatGPT, ele vicia, ele pega a tua maneira, ele vai escrever errado, ele vai cometer erros de português, ele vai descer a ladeira de novo. Então, para ter um resultado efetivo do uso de inteligência artificial, você precisa dominar a língua. Como que você sabe a diferença de conferir e aferir e... Entendi. Como que você sabe? Então não vai ser tão fácil Não. assim. Para isso... Menos mal. Ou não. Menos mal para quem se prepara, para quem investe em educação de fato, né? Porque se a criança continuar na frente das telas, ela não lê. Gente, a leitura, quando eu descobri isso, eu fiquei desesperada. Porque as pessoas não têm o hábito de ler. Ou melhor, nós estamos na era que mais se lê superficialmente. Então, é o enunciado, os marqueteiros estão fazendo um ótimo trabalho, porque tá tudo ali, tá tudo no título, né? Então, de parabéns, gente. O copy tá ok. Tá maravilhoso. E tá ali no título, no subtítulo, falou, valeu, é nóis, e a pessoa não para abrir um estudo e ler de fato. Teve um professor de Harvard, pena que eu não lembro o nome dele agora, que ele fez um teste sobre isso. Ele escreveu uma tese extremamente maluca, assim, bem improvável. E, se eu não me engano, tá nesse livro do Fábrica de Cretinos Digitais. Escreveu uma tese bem maluca, bem sensacionalista, e escreveu embaixo, né? Não, aqui é o fulano de tal, assinou o projeto, é uma pessoa de Harvard, tem um peso já dentro da sociedade, mas no final da tese, ele falou que aquilo era um teste para avaliar a leitura e interpretação das pessoas. No final. A matéria sensacionalista, ela foi publicada em mais de 7 línguas, sem ler o final. E, tipo, falando como se fosse verdade. Exato. Uma mentira, então, digamos, virou uma fake verdade. news. Virou um Exato, fake news. virou um fake news. Porque as pessoas não leram. Sim. E elas só foram, né, publicando porque sabia que aquilo era um assunto relevante, que daria um retorno, mas não era de fato verdade. Gente. Então, hoje, e outro dado importante, sim, o QI ainda é usado, né, para avaliação. QI, QE e QS. O QI, a gente sabe, né? Coeficiente intelectual. E hoje ele é o menor. É a primeira vez que isso acontece na história. Meu Deus! Que uma geração tem um QI menor do que a geração antecedente. Meu Deus! E isso está muito ligado. Não dá só para culpar as telas, né? Sim. Tem alimentação, tem estilo de vida, tem a leitura. O que acontece, gente? A gente aprende e fica burro. Vira fica burro, burro. como diz meu Exato. pai. Em vez de a gente evoluir, a gente tá indo pra trás. Gente, eu tô indignada. E qual é o resultado disso? São pessoas pouco críticas, né? Então, absorve aquela esponjinha. Vai falando, vai absorvendo e isso é verdade. A rede social ali, a pessoa se informa por ali. Vamos ver as notícias do dia hoje. Exato. E a informação que a pessoa tem é aquilo ali. Pequenas pílulas, como você falou. Os publicitários, os marqueteiros lançam lá
um copy pequenininho, aconteceu isso, ponto. Já vi aqui. Numa imagem a pessoa já sabe o que aconteceu, o clima de Curitiba vai ficar mais baixo ainda, vai ficar mais frio ainda e não lê mais nada, não se aprofunda em mais não nada. Não se aprofunda em nada. E isso vai ficando, as redes neurais juntinhas vão ficando rasinhas. Meu Deus. A leitura profunda, ela é uma técnica que ninguém sabe explicar exatamente como ela acontece, porque ela é única para cada ser. Ela é um processo bem complexo. Basta pegar um exemplo simples. Na nossa época tinha o Harry Potter, né? Sim. Alguém leu o livro do Harry Potter aqui? Não li. Eu li um só. Meu irmão adorava. Eu li um. Quando eu li o livro, nossa, era incrível, porque eu construí o personagem. E isso a gente faz ao ler qualquer livro. Você constrói o personagem, você constrói a roupa, você constrói o cenário, os utensílios. Você vai lendo e a tua mente vai criando. Exato. Aquele... Né? Você é autor ali daquela história, né? Você é um arquiteto daquela história. Quando vai assistir o filme é horrível. Sim. Porque não tem aquela expectativa, não tem aquele cenário, não tem aquelas características, né? Então, o seu cérebro, no sistema de leitura, ele é ativado de várias maneiras. Sim. Então, você ativa o motor, porque você entende o que a pessoa está fazendo, a pessoa está caminhando ao ar livre. O seu cérebro lê aquilo e você está caminhando ao ar livre. Então, ele não difere o que está acontecendo fora e dentro dele. Então, você está participando daquela história. Se um personagem sofre um acidente, você sofre. Porque você está sofrendo com aquele personagem. Então, uma das técnicas, das melhores, estou entregando ouro, uma das melhores técnicas de se desenvolver empatia, raciocínio lógico, pensamento crítico, análise de risco, é através da leitura. E a leitura e profunda. a criatividade, né? Ali, também. porque você está lendo e você está criando. Está criando. Hoje tem pessoas muito rasas que você pede, né? Eu falo que foi por dom, né? Pela graça de Deus. Eu me considero uma pessoa muito criativa. Vem uns downloads, assim. E às vezes a pessoa não lê nada, não faz nada. Então não tem nem embasamento para criar nada. Porque eu acredito que nós nascemos como um papel em branco e o que a gente vai absorvendo vai fazendo parte, né? Aí entra as inteligências artificiais novamente. Se você não sabe dar o comando correto para ela não vai fazer. Sim. Ou ela vai entregar algo nada a ver. Ou nada a ver. Exato. Né? Ai, não presta. Não, é você que não presta, que não sabe dominar a máquina. Sim. E isso vai ser um divisor de águas muito grande num futuro não muito próximo, né? Quantas pessoas conseguem dominar a máquina? Meu Deus, eu estava vendo hoje uma matéria do Bill Gates, mas isso fica para outro podcast, que ele fala sobre as 3 únicas profissões que vão, durar que vão existir ainda daqui a um tempo, e não muito tempo, porque a gente está num nível de avanço tecnológico muito, muito rápido. Gente, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero que você deixe aqui no finalzinho falando sobre isso, que pais, vocês que estão em casa, que vão assistir, professores, né, da área de educação, estejam sim assustados, porque esse tema não é brincadeira, é realmente grave, e realmente acredito muito que Deus te levantou com esse chamado, né? Amém. Você estudou para isso, você se aperfeiçoou nisso, não está falando aqui palavras ao vento, é algo realmente que tem um embasamento teórico por trás disso. Mas tem solução. E aí é isso que eu quero que você deixe esse recado para o pessoal de casa né, do teu curso. Conta um pouquinho. Obrigada. Vou fazer um merchan aqui. Então, eu estou construindo, essa trilha já está construída, a gente vai lançar agora uma trilha em EAD, são 15 aulas, tem mais ou menos 30 minutos cada aula. As primeiras são um pouquinho mais curtinhas, aí depois a gente vai engrenando no assunto, elas vão ficando, né, mais completas e complexas também, que aborda exatamente esse tema. O processo de maturação cerebral da criança e do adolescente por etapas e o impacto tecnológico sobre isso. Como amenizar esse impacto, em que momento, quanto tempo cada criança de cada faixa etária tem que dormir, tem que assistir, pode ficar em tela, tem que ler, tem que fazer o quê, né? Tem que comer o quê, dormir quanto tempo, comer o quê antes de dormir, enfim. Isso tudo a gente trata dentro dessa trilha EAD. Não só a trilha, mas também um e-book. Eu construí um e-book, ele está bem completo, com 145 páginas. Ele está bem completo. Tá quase o tamanho do meu TCC, gente. Tá bem grande.
Só que ele é em formato de infográficos. Então, Ai, que cada legal. aula tem um infográfico ali que explica, tem os pontos-chaves para você fixar. Porque tudo que não é revisado, a gente esquece. Uou. Então, ele fica ali como um manual, um lembrete para consultar de vez em quando e você realmente aprender aquele conteúdo e também as técnicas. Todas as aulas têm técnicas ali também aplicáveis no dia a dia. Então, não é nada... né? Fora da realidade, assim. Nada. É técnica aqui no mundo real, né? Que pode ser aplicado dentro da rotina, dentro de aula. E tem mais um e-book de presente também, com vários outros artigos, para quem quiser se aprofundar mais. Dentro desse material principal, eu deixo filmes como sugestão para entender aquele tema específico. Deixo também livros como esse que eu acabei de mencionar aqui, né, da Fábrica de Cretinos Digitais. Então é um material bem completo. Bem completo. Nossa, e muito legal porque isso, na verdade, é uma conscientização por parte dos pais. Exato. A gente tem que pensar que futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos ou que filhos a gente quer deixar para o futuro. Então, eu acho que é muito de se pensar, né, o que estamos fazendo e muitas vezes nós fazemos inconscientemente. Eu mesma não tinha noção, eu já falei pra Sharon que eu vou ser a primeira a comprar esse curso, quero super fazer e eu acredito que é muito importante, tanto quem está à frente aí da educação infantil, né, minha irmã é professora, vou mostrar pra ela isso, ela vai amar, tenho certeza, e os pais, né, gente, se a gente não fizer nada agora, o que vai ser do futuro dos nossos filhos? Exato, então... porque não é a escola que educa, né? Sim, somos nós. Somos nós. E o mais importante é que é uma mãe, então é um curso que é uma mãe Sim. que tem propriedade pra falar do que ela tá falando. Sim, uma mãe divorciada, porque a gente trabalha e tem que dar conta da rotina ali, né? Verdade. E mais de 1/3 da população que é divorciada, ou mãe ou pai que cria o seu filho sozinho, tem uma tendência maior a ter problemas com a tecnologia justamente por isso, né? Porque tem que dar conta da rotina e a criança acaba ficando em alguma tela. Uou. Ai, gente, é uma pena a gente ter que chegar ao fim. Eu sempre brinco aqui, tudo que é bom dura pouco. Inclusive nós aqui nesse programa hoje, acabou muito rápido. Mas eu quero te agradecer por ter vindo, quero te agradecer e quero louvar a sua vida por, né, todo esse conhecimento. Eu acredito que é isso, o propósito é transbordar o conhecimento na vida do próximo. Amém. E ajudar, né, o próximo com aquela luta, batalha que ele esteja travando. Então, eu fico muito feliz de tê-la aqui. Eu tenho certeza que esse é o primeiro. A gente vai marcar ainda mais, porque vai surgir muitas outras dúvidas aí e coisas pra gente conversar a respeito, não somente disso. E é um prazer tê-la aqui novamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz. E a ideia, o propósito é exatamente esse, né? Disseminar o conhecimento. Sim. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento. É isso, né? Aí, fiquem com essa. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então é isso. Então é isso, pessoal. Um beijão pra vocês aí de casa. Um abraço, um beijo no coração. Assistam, curtam, compartilhem. Esse é o material que vocês devem compartilhar. Compartilha para todas as mães, amigos, familiares. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo as redes sociais da Sharon, onde comprar esse curso, o link do curso e todos os contatos necessários para você ter acesso a essa informação também, tá bom? Compartilhe e curtam também a nossa página, deixa um likezinho aí, o sininho, e é isso aí. Um beijão!